Olá, professor Jorge, de língua portuguesa. Nós vamos iniciar o nosso intensivão do Enem, trabalhando um conteúdo que é bastante cobrado, que vem caindo com muita frequência, que é a questão da variação linguística. Então vamos lá, né? Enem, variações linguísticas. Por ser um país com dimensões continentais, o Brasil ele apresenta uma ampla diversidade linguística. As variações, variantes ou variedades linguísticas são ramificações naturais da língua, que se diferenciam da norma padrão em razão de fatores como convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que o grupo do qual o falante está inserido se encontra. As variações, elas diferenciam-se em 4 grupos. Variações sociais, que é as variações diastráticas, variações regionais, que são as variações diatópicas, as variações históricas ou diacrônicas, né? E as variações estilísticas ou diafásicas. Vamos ver cada uma dessas variações e buscar compreender como elas ocorrem. Variações regionais, geográficas ou diatópicas. Variações regionais ou diatópicas. São variações que sofrem forte influência do espaço geográfico em que o falante vive. Em um país como o Brasil, com dimensões continentais, essas variações elas são extremamente ricas, tanto em número quanto em particularidades. Nós percebemos essas variantes através de 2 fatores, um ligado à fonética e o outro ligado ao léxico. O sotaque é um fenômeno fonético em que pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular, como é o caso dos goianos, né, que pronunciam o R retroflexo, né, aquele R de porta, porteira, amor. O caso dos cariocas, né, que pronunciam o S sibilado, né, 3, 6, freguês. Temos também o regionalismo, que está ligado ao léxico, ao vocabulário, que é a existência de palavras ou expressões típicas de uma determinada região. Por exemplo, em Goiás, se diz mandioca, no sul do país, aipim, no nordeste, macaxeira. O mesmo vale para a palavra abóbora, né? Que para nós aqui é abóbora, mas no nordeste é jerimum, beleza? Variedades sociais ou diastráticas, que essa variedade não depende da região que o falante vive, mas sim dos grupos sociais nos quais ele está inserido, das pessoas com as quais ele convive. São as variedades típicas dos grandes centros urbanos, uma vez que as pessoas se dividem em grupos devido a interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade e religião. Para gerarem sentimento de pertencimento e de identidade, esses grupos desenvolvem características próprias
que vão desde a vestimenta até a linguagem. Por exemplo, surfistas falam diferente de skatistas, médicos comunicam-se bastante diferente de advogados, crianças, adolescentes e adultos possuem vocabulário bem peculiares. Os grupos mais escolarizados, eles tendem a ser mais formais, enquanto que os grupos de menor formação, eles tendem a ser mais informais, né? Há diferentes registros de linguagem. Também observamos fatores na variedade sociais que contribuem para a sua identificação. Temos dois tipos, né? Que são as gírias e o jargão. As gírias, palavras e expressões informais, efêmeras, ligadas ao público jovem. As gírias, por serem ligadas ao público jovem, elas estão mais propensas à mudança, né? Mudando de geração a geração, até mesmo dentro da mesma geração, né? Que elas têm essa característica de serem efêmeras, né? De não durarem muito. O jargão, por sua vez, são palavras e expressões típicas de determinadas profissões. É o termo técnico, né? Das profissões. Por exemplo, os advogados têm seus termos técnicos, os médicos têm seus termos técnicos, os professores, os policiais, cada profissão tem suas palavras e expressões típicas. Variedades históricas ou diacrônicas. São aquelas comumente usadas no passado, são palavras e expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. Tem um nome para isso, é um vício de linguagem chamado arcaísmo, que são palavras e expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. Essas variedades são normalmente encontradas em textos literários mais antigos, né, dos séculos anteriores ao nosso, século XIX, século XX, né, em músicas, em documentos antigos. Temos como exemplo aí o texto do Drummond, que é justamente intitulado Antigamente. Vejamos aqui. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botinas de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilôntras é que eram um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engabelar os coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Então, poesia e prosa, né? Carlos Drummond de Andrade é um fragmento. Lembrando que em questões de concurso são utilizados fragmentos de textos. Geralmente esses fragmentos eles sofrem algum tipo de alterações, beleza? Então, percebam como a gente tem expressões que já não se usam mais. Por exemplo, pirralhos, liró, bilontras, treteiros, fintar, né? Então, são palavras que caíram em desuso, como expressões braços de Morfeu, sem tugir nem mugir, fintar e engabelar, enfim. Quando nós pegamos um texto que apresenta um grande número de palavras, um grande número de arcaísmos, nós temos uma certa dificuldade para o seu entendimento, o que exige que
consultemos o dicionário, né? E torna o texto a leitura um pouco mais lenta, né? Variedades estilísticas ou diafásicas. As variedades que surgem da adequação que o falante faz de seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo, é um texto cujo estilo exige uma linguagem coloquial. A dissertação, por sua vez, exige do redator um estilo de escrita mais formal. Portanto, caberá ao falante ou ao redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa, mais ou menos formal, e ao estilo exigido pelo texto. Beleza? Por que existem as variedades linguísticas se há uma norma padrão? A resposta é simples, né? A língua apresenta variações, uma vez que a própria sociedade divide-se em grupos, né? Aos mais ricos e mais pobres, os que moram nesta ou naquela região, jovens e idosos, cristãos, evangélicos, budistas e assim por diante. Então é natural que cada uma dessas esferas da sociedade adapte as regras da gramática normativa ou vocabulário de acordo com as suas necessidades comunicativas. Por fim, é válido destacar que todos os idiomas possuem variações e que todas elas possuem validade. Não há uma variedade bonita ou feia, certa ou errada, elegante ou deselegante. Elas são apenas diferentes e contribuem para a riqueza cultural de qualquer país. Então, caros alunos, espero que tenha ficado claro esses diferentes tipos de variedades linguísticas. Nós vamos fazer uma pausa e no vídeo seguinte nós continuamos a falar sobre variedades linguísticas e níveis de linguagem, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.